nós lemos Malaquias. O livro de Malaquias, ele é atribuído muito aos dízimos e à oferta. Existe uma palavra que é muito conhecida no livro de Malaquias, que eu acredito que toda a igreja já tem ouvido falar. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na sua casa. Nós conhecemos essa palavra. Só que um dia na madrugada o Espírito Santo me acordou e disse para mim: eu creio que você crê em mover profético. E o Espírito falou: leia Malaquias. O meu primeiro pensamento foi: Senhor, será que eu estou em falta no dízimo? Será que eu não estou ofertando? E ali o Senhor me deu uma mensagem. Eu entendi que era uma pregação que o Senhor queria que fosse montada. E ali eu comecei a meditar e Deus foi falando comigo. E eu vi que o povo no período de Malaquias não estava só em falta nos dízimos e na oferta. Pastor, eles também estavam em falta em adoração. O livro do profeta Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, uma das últimas profecias que vai marcar um período de 400 anos de silêncio, onde Deus não falava com o seu povo, mas em hipótese nenhuma Deus deixou de cuidar e zelar, havia um propósito. Porém Malaquias foi levantado naquele tempo para liberar uma das últimas profecias, que marcaria um período de silêncio, que é essa folha em branco que tem na sua Bíblia, ou escrito um sumário, que dá início à nova aliança, o Novo Testamento. Malaquias foi levantado dentro desse tempo, e ao ler o livro de Malaquias eu entendi que o povo estava em falta do que, Nathalie? Deus já levanta o profeta para fazer uma declaração de amor, e foi um dos eu te amo que eu vi na Bíblia. É quando Deus levanta um profeta e diz: eu amo o meu povo. Quando eu li isso, meu coração estremeceu. Só que Deus faz uma crítica, Deus faz uma correção, Deus traz uma palavra de despertamento. E qual é a palavra que ele traz, Nathalie? Ele usa o profeta Malaquias para dizer: eu amo o meu povo, mas parece que o meu povo não entende o meu amor. Aí Deus segue dizendo: um servo honra o patrão, o filho honra o seu pai. Se eu sou o Senhor, se eu sou o pai, cadê a minha honra? Cadê o meu amor? E eu fui lendo o livro de Malaquias e meu coração estremecendo, porque não era para o povo ter sido corrigido daquela forma. Sabe por quê? Porque no livro de Malaquias o povo tinha retornado do exílio. No livro de Malaquias o povo tinha sido restaurado. No livro de Malaquias o povo já estava nas suas terras. Era para oferecer culto de gratidão, era para entregar o melhor culto, era para entregar a melhor adoração, era para queimar o melhor incenso, era para entregar a melhor oferta. Não faltava motivo para o povo agradecer, mas ainda assim o povo caiu num comodismo terrível. E que comodismo é esse? Comodismo que vai levar o nome de culto no tempo de Malaquias. E como funcionava esse culto, irmã Nathalie? Funcionava dessa forma: o povo tinha todo motivo para adorar, todo motivo para agradecer, todo motivo para cultuar, mas quando chegava a hora de entregar a sua adoração, só porque era para Deus entregava qualquer coisa, só porque era para Deus dava qualquer glória, só porque era para Deus dava qualquer aleluia. Vai entendendo? Vem junto comigo. Só porque era para Deus entregava qualquer adoração. E Deus está lá em cima dizendo: ah, se tivesse alguém aí embaixo que trancasse a porta do santuário para que ninguém mais pisasse aqui dentro em vão. Isso é Deus falando, irmãos. Eu vim pregar a Bíblia, eu só falo de Bíblia. E Deus está lá em cima dizendo: Malaquias, avisa esse povo que muitos estão aqui, mas nem todos estão entregando aquilo que era para ter entregado. Só que o culto está passando lá embaixo, e o povo está achando que não tem um Deus que vê tudo, um Deus que sonda coração. Nathalie, como que estava acontecendo o culto no tempo de Malaquias? Assim, um pai tinha seus filhos, e eles tinham cordeiros, bois, ovelhas, jumentas. E na hora de oferecer a entrega, o culto, porque culto é entrega, na hora de entregar algo para Deus, sabe o que o pai de família fazia? E o exemplo, eu concordo, vem da gente.
Sabe o que o pai de família fazia? Ô filho, é o culto no tempo de Malaquias. Qual dessas nós vamos levar? Aí o filho olhava para o pai, vamos levar esse daqui. Aí o homem olhava. Eles tinham um cordeiro saudável, eles tinham um cordeiro bom, eles tinham um cordeiro que não estava doente, eles tinham um cordeiro perfeito, mas do outro lado tinha um cordeiro que já não dava mais lucro para a família. Aí olhava e dizia, já que é para Deus, segura isso daqui, vamos levar o cordeiro doente, vamos levar o cordeiro que está mancando, vamos levar o cordeiro que está sujo, vamos levar esse cordeiro mesmo. E o culto foi seguindo, pastor. Os jovens foram aprendendo com os mais velhos, e assim foi acontecendo. E Deus lá de cima está olhando. Aí o sacerdote recebia, porque é para Deus, entregava, e aquilo virou um ciclo. E Deus está lá do céu olhando, cadê o culto? Cadê o culto? É só por aparência. Deixa do jeito que está, pelo menos está ofertando. Eu tenho uma frase comigo, que eu de uns tempos para cá, eu sempre estou ouvindo, e eu cravei essa frase no meu coração. Sabe qual é a frase? Deixa do jeito que está, pelo menos está dentro da igreja. Eu concordo, porque enquanto está aqui a palavra liberta, a água limpa, as coisas endireita. Eu concordo plenamente com isso, mas tem uma coisa que eu preciso recitar. Quando Jesus voltar, não vai bastar estar aqui, não vai valer a pena apenas estar. Deus vai olhar como tem sido a entrega dos cultos. Foram feitas algumas perguntas aqui pela jovem que trouxe uma palavra de que vale voz bonita, de que vale belas danças, porque quando Deus recebe adoração, Ele não recebe ouvindo. Não se escandaliza não, porque se Deus ouvisse a adoração somente de quem acerta o tom, entra no ritmo, canta direitinho, Deus não receberia com certeza a minha adoração. Era só da Gabriela Rocha. Mas quando Deus vai olhar o culto, Ele não apenas ouve a voz, Ele não apenas vê a beleza da roupa, ou se a saia está tela. Não, meu irmão. Quando Deus vai olhar a adoração, Ele sente o cheiro do incenso. Ele está cheirando a adoração. Eu não quero saber se você canta desafinado ou afinado, se você dança meio torto, ou se você prega baixinho ou prega gritando. Eu quero saber, cadê teu incenso? E como é que Deus está recebendo a tua adoração? Eu sinto a graça dele aqui. Nós estamos vivendo um tempo difícil. Nós estamos vivendo dias, jovens, eu vou pregar para remanescente. Nós estamos vivendo dias que, se é para Deus, pode ser de qualquer jeito. Eu sou de um tempo que, quando a palavra estava sendo pregada, ai de mim, se não desse total reverência para a palavra. E não desviava porque o pastor brigava, e não desviava porque a líder olhava para mim e dizia, jejuou, orou, então não vai fazer gesto. Eu também fazia gesto. Orou, jejuou, se consagrou, não, então não tem oportunidade. Está preparado? Não, então não vai pegar no microfone. Nathalie, isso é ser extremo. É por falta de alguns extremismos que hoje nós precisamos lidar com problemas seríssimos dentro das igrejas. Mas ainda tem remanescente, e não remanescente que aponta o dedo, mas remanescente que se posiciona no meio de uma juventude para dizer, eu vou na contramão, eu vou fazer a diferença, e se depender de mim, a chama não vai se apagar.
Ele ainda batiza, Ele ainda renova. Eu ainda acredito nos dons de línguas. Eu ainda acredito no batismo no Espírito Santo e com fogo. Eu ainda acredito no mover profético. Eu ainda acredito na minha juventude. Eu ainda acredito na minha geração. E eu também acredito na profecia de Billy Graham, que o avivamento vai começar no Brasil. Eu acredito. Vai depender de você. Deus marcou esse culto, porque no meio de uma geração que está entregando o culto igual o tempo de Malaquias, Deus vai levantar Zacarias. Só para ficar bem frisado, olha para quem está do teu lado e diz: Nathalie, não gosto disso, é só uma vez, irmão. Se eu ver que não gostou, é 3, hein? Olha para quem está do teu lado e diz: Deus vai levantar Zacarias e João Batista. O culto seguiu daquela forma. E Deus levanta o profeta Malaquias para dizer: vai nascer um que vai alinhar o coração do povo. Eu não disse que vai nascer vários, eu disse que vai ser um. Isso daqui é para você poder entender que você, se você serve a Deus sozinho na tua casa, você não é minoria, você é resistência. Deus vai levantar o profeta Malaquias para dizer: vai nascer um. É Jesus? Não, ainda não é ele. Que vai alinhar o coração do povo de volta ao coração de Deus. Fecha o Antigo Testamento. Passa-se o tempo. O Império Romano está predominando. E agora os cultos sem Deus continuam acontecendo. Pasme, é muito fácil fazer culto sem Deus. Não tem coisa mais fácil do que fazer culto sem Ele. Ainda mais com tanta modernidade que nós temos. É só fingir que Ele está. E o povo estava assim. Tinha vários sacerdotes. E agora no Novo Testamento, dentro desse contexto, todas as vezes que eu falar sacerdote, apenas nesse contexto, você não vai atribuir ao pastor, amém? Você vai atribuir àquele que entrega um culto a Deus. Então agora nós temos em Lucas vários entregadores de culto que já estão há anos ali, esperando a sua vez de entrar dentro do santuário, bater carteirinha e ir embora, queimar o incenso e ir embora, porque Deus não fala, Deus não se manifesta, Deus não usa mais profeta. A qualquer momento o Messias vai vir, não sabemos quando. Então é só seguir o ritual. Vou até o culto, entrego o incenso, vou embora. Só que no meio daquela convenção tinha um que esse não orava somente quando estava no culto. O tema é relacionamento. Esse não orava somente se o nome dele estivesse na escala. Esse não fazia apenas se ele fosse citado. Não, porque quando o anjo Gabriel aparece, o anjo vai dizer: eu ouvi a tua oração. Então antes dele entrar, antes dele subir, ele já tinha descido em casa. Antes dele mostrar algo, antes dele entregar algo, em casa ele já tinha feito suas orações. Nós temos um que no meio de um monte de gente que está entregando o culto de qualquer jeito, esse é a minha Bíblia e a tua Bíblia vai dizer: homem irrepreensível, homem que guardava a palavra, homem que andava na verdade, homem que não negociava seus princípios. No meio de uma geração corrompida, ainda tinha um. E sabe o que me chama a atenção aqui? Por incrível que pareça, era o que estava mais quebrado. Era o que estava mais na prova. Era o que mais tinha problema em casa.
já avançado na sua idade, a esposa não gerava estéril. E ainda assim, tendo tudo para fazer errado, tendo todos os motivos e exemplos do mundo, todos os influencers possíveis, aconselhando a fazer errado, Zacarias escolheu andar na contramão. Sabe o que eu aprendo aqui, jovem? O Deus dos anos 80 é o mesmo dos anos 90, ainda é o mesmo dos anos 2000 e também é o mesmo de 2025. Posso falar algo para você? Hoje em dia estão mundanizando aquilo que é de Deus, e é por isso que às vezes os nossos cultos, pastor, parece que é a manivela para acontecer alguma coisa. É isso, a gente precisa suar e pedir, ore, busque e faz para sentir alguma coisa, coisa que antigamente era só chegar na igreja com a irmãzinha orando e o poder de Deus já descia. Nathalie, o que é que está mudando? Eu não sei se o que está acontecendo aqui foi o mesmo que aconteceu no tempo de Moisés. E o que foi que aconteceu no tempo de Moisés, Nathalie? Alguém não ensinou alguém, que caiu no mau exemplo e parou, e a lâmpada de Israel quase se apaga. Precisou se levantar Ana para manter a lâmpada acesa. Mas Deus me trouxe aqui para dizer que Ele é o mesmo. E se houver alguém aqui disposto, se houver alguém aqui que deseja, Ele vai voltar a fazer o extraordinário. Preste atenção nisso. Ele não muda. Ele não muda. Quem mudamos somos nós. Quando temos mais tempo para a rede social do que para o secreto, quando passamos hora, a mão já está até acostumada na posição de segurar o celular, quando passamos hora rolando o feed no Instagram, se abastecendo de influencer que dizem ser gospel, passamos hora ali, ao invés de dobrar o nosso joelho. Aí chegamos no culto, Deus, eu estou aqui, levanta, e quer que Deus faça alguma coisa, e Deus está dizendo, eu não mudei, eu ainda sou o mesmo. Eu quero intimidade, eu quero relacionamento, eu quero intimidade. Nós queremos viver o avivamento, amém? Só que avivamento tem que começar em nós, amém? Avivamento é tornar mais vivo. O avivamento tem que começar em nós. A mudança tem que começar em nós. Nathalie, você está sendo quadrada. Eu não estou sendo quadrada, eu prego Bíblia. E Paulo vai dizer ao jovem Timóteo: Timóteo, permanece na fé que tu aprendeu com a tua avó, com a vovozinha. Paulo não vai dizer, Timóteo, permanece na fé que os influencers estão dizendo hoje em dia. Não. Timóteo, permanece na fé do que tu está aprendendo agora. Não. Timóteo, permanece no mesmo evangelho que a tua avó te ensinou, que a tua mãe te ensinou. Deus é o Deus da avó, é o Deus da mãe e ainda é o meu Deus. Ele não muda. Deixa quem quiser mudar.